Bom, nessas últimas semanas eu venho praticando bastante poses mais dinâmicas em sentido de perspectiva por causa da próxima expansão do curso, que é justamente sobre perspectiva. Expansão que já tá em construção, por acaso. Acho que sai daqui uma semaninha e meia. Mas eu resolvi trazer isso aqui porque foi uma experiência que eu tive, uma experiência que eu venho tendo, na verdade, sobre abordagem de pose. Como eu tô trabalhando algo que eu não tenho o hábito de desenhar, que são poses com essa sensação de perspectiva, de profundidade mais acentuada, algo que tá acontecendo bastante são erros. E eu resolvi trazer aqui algumas coisinhas que eu tô usando, alguns recursos que eu tô usando para facilitar o meu desenho, que valem não só para pose em perspectiva, mas para qualquer tipo de desenho de figura humana que você for praticar. Coisas que eu sempre utilizei para estudar. A primeira coisa é ter um conjunto de etapas sólidas. O que eu quero dizer com etapas sólidas? É você ter uma sequência de partes que você aborda sempre no seu desenho, de forma contínua. E o mais importante disso é não pular, tá? Não pule suas etapas até você se acostumar bem com elas. Por quê? Quando você está desenhando, o ideal é você ter um conjunto de sequências que você segue. No meu caso em específico, eu desenho gestual, depois eu passo para formas tridimensionais e depois, deixa eu me livrar desse fundo aqui, eu passo para formas anatômicas, formas que se parecem mais com a estrutura da figura humana. E aí eu vou para finalização adicionando músculos aqui, adiciono peitoral, abdômen e tal. Muitas vezes vocês vão me ver desenhando não nessa ordem, mas já começando com alguma forma anatômica de alguma parte do antebraço, ou começando com a forma anatômica do torso, e eu pulo etapas quando eu já tenho essa estrutura, essa sequência bem sólida na minha cabeça. Quando eu já pratiquei tanto nesse modelo em pose simples que desenhar direto com formas anatômica já é mais fácil. Eu não preciso tanto focar no gestual ou nas formas mais cúbicas, nos volumes 3D. Eu posso chegar lá e já desenhar nesse modelo aqui diretamente. Mas isso só acontece quando eu estou desenhando na minha zona de conforto, que são poses em um ângulo mais neutro. Nesse caso aqui, com poses em perspectiva, eu venho enfrentando muita dificuldade. Principalmente por causa dos ângulos. Aqui eu estou praticando ângulos que eu não conheço muito bem. Raramente eu desenho a panturrilha vista de baixo, a sola do pé, ou desenho uma personagem de ponta cabeça. E por isso eu comecei a ter muito mais trabalho. E quando eu tentava desenhar do jeito que eu tô acostumado, com formas anatômicas, eu encontrei muita dificuldade, eu fiquei muito confuso, eu fiquei muito sobrecarregado. E a solução que eu encontrei foi voltar para minhas etapas sólidas, que é primeiro blocar o gestual, depois blocar os volumes e depois blocar as formas anatômicas. Então o que a gente tira disso aqui? Resumindo tudo isso que eu falei, você vai primeiro ter etapas sólidas, depois que você se acostumar, aí você pode pular. Se você não se acostumou ainda, você não pula, beleza? Isso é muito importante. Muita gente se sente confusa e sobrecarregada porque tenta pular. Então, antes de você ir para as formas tridimensionais, garanta que seu gestual tá bom. Antes de ir para as formas anatômicas, garanta que seu 3D tá no ponto. Não pule etapas. E a segunda dica que eu tenho para dar é sobre simplificações. E aqui eu vou usar como exemplo um dos primeiros estudos que eu fiz. E aqui tem algumas coisas que não estão bem encaixadas. Tem um pouco de profundidade que não está sendo bem comunicada. Tem um pouco do gestual que não está encaixando muito bem. E eu senti essa dificuldade para reproduzir essa pose. E aqui eu vou mostrar algumas coisas que eu usei para estudar essa pose antes de tentar fazer de novo. Primeiro, na questão da simplificação. Eu reproduzi, trazer de novo aqui a referência, eu reproduzi essa pose aqui em um modelo mais simples, trabalhando mais os volumes tridimensionais simples, trabalhando mais uma questão de esqueleto aqui de linhas, né? Para conseguir entender melhor o foreshortening, que é o encurtamento aqui de cada parte. Essa perna aqui ela dá uma encurtada, essa panturrilha ela dá uma encurtada, o braço aqui tá um pouquinho mais encurtado. E essas coisas eu precisava acertar logo no começo. Se eu deixar para acertar isso aqui quando eu estiver desenhando formas mais simples, ou quando eu estiver reproduzindo aqui formas mais anatômicas, a chance de eu errar é muito alta. Então, aqui nessa etapa mais simples, eu já fui tentando acertar coisas que iriam impactar muito no desenho. Fui ajustando aqui o ângulo das juntas, para onde é que o joelho está apontando, por exemplo, para onde o cotovelo está apontando. Isso tudo foi me ajudando a construir, a entender melhor essa pose, entender melhor o que eu estava errando. Uma outra coisa que eu consegui acertar com mais facilidade aqui foi uma questão de profundidade, porque se você olhar aqui nesse primeiro exemplo, dá para ver que, em comparação com a referência, esse pé aqui, essa perna no geral, eles não estão corretos em questão de perspectiva.
essa perna ela dá uma aumentada, o pé também, ele dá uma aumentada bem visível. E eu não tinha reproduzido isso muito bem. Essa foi uma das minhas maiores queixas aqui nesse primeiro estudo. E eu corrigi isso nessa simplificação aqui, nesse estudo mais simplificado. E aí depois, uma outra coisa que é muito interessante de você fazer, prática deliberada. Eu peguei apenas essa parte que estava me dando mais dificuldade para entender os volumes tridimensionais, para onde é que essa perna está apontando aqui, só o volume 3D, qual é o ângulo do quadril aqui. Eu ajustei, eu entendi melhor estudando de forma mais isolada. E aí eu repeti o estudo. Esse aqui foi o resultado do segundo estudo, é que eu vou deixar ele em comparação com o primeiro. Ele está mais fiel à referência, ele está mais correto, tanto na questão de gestual quanto na questão de 3D. Então, as coisas que eu fiz aqui para resolver meus problemas foram, primeiro, simplificar, que eu falo muito aqui no canal, simplifique o que você está fazendo, porque assim você consegue enxergar melhor os erros que você está cometendo. Eu estava muito focado em formas anatômicas, em perspectiva e gestual tudo ao mesmo tempo. Eu estava sentindo dificuldade por causa disso. Quando eu isolei cada parte separadamente e fui trabalhando primeiro a questão da perspectiva, depois a blocagem tridimensional, aí eu fui começando a corrigir melhor os erros que eu estava cometendo. E segundo, isole as coisas que estão te dando dificuldade. Essa é a prática deliberada. Você pega a parte que está mais difícil para você executar e você tenta fazer aquilo de forma isolada, separada do resto. Isso te permite prestar mais atenção, repetir mais vezes e assim corrigir os erros que você está cometendo. E aqui um outro exemplo de uma pose que já não é uma perspectiva tão exagerada, mas ainda assim me deu um trabalhinho porque ela tá num ângulo que eu não tô acostumado a desenhar, um ângulo que tem muito foreshortening aqui, principalmente no torso. A posição do quadril é estranha, eu não tô acostumado a desenhar nesse ângulo. E aqui uma coisa que me ajudou foi novamente a simplificação, blocar aqui o quadril, a curvatura, entender melhor o que tá sobrepondo o que, entender onde é que cada coisa tá ocupando espaço aqui. Enfim, se você tá querendo facilitar o seu desenho, facilitar os seus estudos, é isso aqui que você faz. Simplifica, tem etapas sólidas, bem organizadas, não deixe o excesso de informação e a confusão na ordem de execução atrapalharem o seu objetivo.